Olá, meus amigos, estou aqui de volta para passar uma receita de um pão para vocês sem glúten. Aqui eu tenho já pronto o meu mix de farinha para adiantar o passo a passo. Vou ler para vocês o que foi nesse mix de farinha. É bom já deixarem preparado assim nos potinhos, para cada vez que forem fazer o pão, já tá tudo preparadinho ali para a quantia de pão que vão fazer, tá? Agora para este pão aqui, nós vamos aqui ter uma receita para 2 pães desse mix de farinha. Aqui coloquei 500 gramas de farinha de arroz neste pote, 120 gramas de amido de milho, que substitui a fécula de batata, meia xícara de polvilho doce, 2 colheres de sopa de polvilho azedo, tá? Foi o que eu misturei aqui, é o mix da farinha, tá? Deixem aí pronto nos potes e cada vez que forem produzir o pão, vocês já tem um mix pronto. Não precisa estar colocando na hora uma xícara de um ou meio quilo do outro, tá? Então, repetindo a receita, 500 gramas de farinha de arroz, 125 gramas de amido de milho, que eu substituí a fécula de batata, meia xícara de polvilho doce, 2 colheres de sopa de polvilho azedo, tá? Pegando esta minha mistura aqui, vou largar aqui na minha batedeira, primeiramente, uma colher de sopa de fermento para pão. Deixa eu posicionar melhor a minha câmera. Uma colher de sopa bem cheia de fermento para pão. Colocar aqui na minha batedeira. Agora eu vou pegar o açúcar. Deixa eu só pegar o meu açúcar aqui e já tô voltando. Duas colheres de sopa de açúcar. Tô usando aqui o demerara, pode usar o mascavo ou o açúcar que vocês tiverem aí, tá? 2 colheres bem cheias de açúcar demerara. Esse é o demerara que eu tenho aqui, tá? Feito isto, eu venho agora. Aqui eu tenho 300 ml de água morna. Eu não vou colocar toda esta água. Nós vamos colocar um pouco neste fermento, tá? E aí a gente vem com as farinhas. Dei uma misturada aqui com uma colher na minha batedeira, neste fermento, com a água morna, tá? Feito isto, eu já posso vir com o meu mix de farinha, tá? Pode ser agora, antes de começar a bater, para não levantar muita farinha. Ó, eu vou colocar aqui, não vou esperar o agir do fermento, não precisa. Coloquei aqui. Agora eu venho com 3 ovos, 2 colheres de sopa de azeite, pode ser o de oliva, pode ser o de girassol. Aliás, 4 colheres de sopa de azeite. Ou óleo de girassol, ou azeite de oliva, tá? Feito isto, eu venho agora aqui com esta mistura aqui, que é a goma de xantana. Para que serve a goma de xantana? Vou colocar uma colherzinha de chá, tá? Somente isto. Para que serve a goma de xantana? Para dar um liga na nossa farinha, nosso mix de farinha,
e elasticidade na nossa massa. Por quê? Porque nosso pão não vai ter glúten, não tem a farinha branca. Então, para nós ter liga na nossa massa e ficar um pão bonito e ele crescer, nós temos que adicionar a goma de xantana, tá? Mas depois que eu comprei a goma de xantana, eu pesquisei e peguei uma goma que é mais barata, mais natural, que a gente faz em casa. Depois que eu passar a receita do pão, que produzir esse pão, aí eu vou passar para vocês a goma para vocês fazerem em casa. Feito isto, vou baixar aqui a minha batedeira, meu gancho da batedeira, tá? E vou bater devagarinho essa massa. Deixa eu só ligar na tomada aqui, esqueci de ligar. Aí viemos aqui, ligamos a batedeira, tá? Deixa eu só dar uma baixada aqui. Não sei se está bem conectada, o que houve com a minha batedeira. Mas ela não está querendo ligar. Vamos ver. Vamos adicionando mais um pouquinho de água. Vou parar para mim misturar esta massa, esta farinha que fica nos cantos do bol da batedeira, tá? Aí a gente, nesse 300 ml de água, a gente não adiciona toda, a gente vai adicionando um pouco, aos pouquinhos, tá? Desligamos e vamos colocar mais um pouco. Esta massa não pode ficar uma massa mole demais e nem uma massa firme, que nem aquela do pão de sová, tá? Ela tem que ficar uma massa, a gente vai adicionando uns pouquinhos de água até misturar, dar liga nesta massa. Em seguida eu já mostro para vocês o ponto. Já tá quase bom, já tá quase no ponto. Mais um pouquinho de água.
ponto da nossa massa. Seguidinha, já tá bom. Mais um pouquinho de água e deu. Vou desligar aqui e acrescentar, meus amados, uma pitada de sal, uma colherinha de chá de sal. Isso vocês podem colocar a hora que tiver colocado todos os ingredientes. Mas eu pensando aqui, eu vi que faltou o sal, tá? É, porque pão sem sal ninguém merece, né? Então vamos lá agora. Olhar. Pronto, nossa massa, o ponto da nossa massa já chegou no ponto. Agora eu vou mostrar para vocês, não foi toda aquela água, eu fui adicionando até que a massa ficasse neste ponto aqui, ó. Cair da colher, ó, mas não líquida. Cair da colher como facilidade, ó, mas não uma massa que fique pegada na colher e nem uma massa líquida, que assim que a gente vire a colher, ela caia, tá? Esse é o ponto da nossa massa. Agora eu vou separar daqui, tirar a batedeira daqui. Já o gancho ele tá pingando. Isso aqui eu bati com o gancho da batedeira, tá? Pode ser com aquela pazinha também, tá? E muitos batem até com aqueles outros ali. Vou mostrar pra vocês, que agora eu esqueci o nome. Pode ser com este aqui também, tá? Ou quem tiver aquela batedeira comum também dá, tá? Essa minha é planetária, mas também dá para aquela comum. É só ir adicionando água, não deixar ficar muito pesado, tá? Indo devagarinho. Vou dar uma misturada agora aqui de leve na minha massa, pra juntar dos cantos bem junto. Já mostro pra vocês como é que ficou. Vou tirar essa parte aqui da minha batedeira, que eu não gosto de tirar a massa por aqui. Olha para vocês verem. Este é o ponto da massa. É como uma massa de pão batido, quando você bate na mão, olha, para vocês verem. A gente pega na colher, mas ela não fica líquida de escorrer, assim, bem fina. Ela fica meio grossinha, tá? Feito isso agora, eu vou colocar aqui na forma. Olhem para vocês verem. Mais um pouquinho, ó. Vou aproximar, ó. Tá?
Agora eu já tenho aqui uma forma dessas de pão, ó. Já untei com óleo. Venho aqui e coloco a minha massa. Deixa eu ver onde é que fica melhor para vocês verem. Acho que assim fica melhor, tá? Venho aqui e despejo a minha massa. Tá? Na metade da forma. Olhem para vocês verem. Agora eu venho com a outra. Tá bem dos cantos. Sem a goma de xantana, para esta receita, para esse mix de farinha, aonde não vai o glúten, não tem como ficar um pão bom. Vai ficar uma massa seca, vai rachar, vai ficar muito seca a massa e vai acabar rachando. Não vai ficar um pão bom. Olha os cães lá no canil. Feito isto, uma leve batidinha na forma e vamos levar ao nosso forno a 180 graus, tá? Em seguida eu volto para mostrar para vocês como ficou o nosso pão. Até lá.